Buenas, pessoal. Né? É um privilégio podermos estar reunidos aqui nessa noite com o intuito de celebrar o nosso Deus e agora, no chegado momento, nos debruçarmos um pouco sobre a sua palavra, a fim de que a gente possa entender que desafios ele tem para nós, né? Para a nossa comunidade, para nós como indivíduos. E observando tudo que nós temos vivido como igreja nesses últimos tempos, ao longo dessa semana, enquanto eu estava refletindo, né, que assunto que eu posso trazer para a gente conversar domingo, que desafio que a palavra de Deus pode ter para nós, focarmos ao longo das próximas semanas, orando sobre isso, eu concluí que seria bem interessante nós conversarmos um pouco hoje sobre o chamado que nós, como igreja, temos de expressar Jesus através da nossa vida como comunidade. Né? Acho que, às vezes, a gente fala muito dos desafios pessoais, das lutas individuais e tudo mais. E eu creio que o momento que nós temos vivido é bem propício para que a gente entenda o quão importante é esse chamado que nós temos de expressar Cristo através da nossa vida comunitária, do nosso convívio como igreja, do expressar Deus diante de toda essa gente ao nosso redor, que tem buscado sentido nesse momento, que tem buscado conforto nesse momento, que tem buscado consolo e esperança, né? Então, para isso, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre um pequeno trecho que está presente em Colossenses. Então, se você quiser abrir sua Bíblia e já ir caminhando para lá, mais especificamente no capítulo 3, a gente vai ler alguns versículos que estão ali. Mas eu gostaria de contextualizar um pouco antes, para que a gente consiga, da melhor maneira possível, assimilar esse trecho. Porque eu acredito que ele tem muitos desafios para nós. Como muitos de vocês sabem, é uma epístola escrita por Paulo, direcionada à igreja ali de Colossos, e ela tem um propósito muito claro de combater talvez algumas heresias que ameaçavam o bem-estar e o convívio daquela comunidade, né? Vale a gente lembrar que a população daquela cidade ela era bem eclética, né? Ela era formada basicamente por judeus, que eles haviam parado ali de forma meio forçada, em 190 a.C., por causa de um conflito, enfim. Por frígios, que eram um povo conhecido por ser muito supersticioso, né? Aquele povo que, tipo assim, o sol amanheceu laranja hoje, então vai acontecer tal coisa, né? Então eles tinham toda essa tendência. E por colonos gregos também, que certamente eram muito adeptos da filosofia tradicional das suas origens, né? Considerando que essas pessoas que haviam conhecido a Cristo, que haviam ouvido a mensagem do Evangelho, sofriam muito com a questão de estar relacionando as suas antigas práticas, né, os filosofismos, os legalismos, os misticismos e até mesmo uma forma bem antiga de asceticismo, né, que é aquela história de tentar alcançar graus mais elevados de santidade por meio de se abster das coisas, ou judiar do corpo, ou etc, etc. Aquele Jesus que eles recém tinham conhecido, né? Então ficava aqueles impasses na cabeça do pessoal, porque tinha toda aquela cultura prévia, aquelas práticas prévias, aquelas certezas que por muito tempo fundamentaram vidas, e agora com Cristo elas estavam em xeque e ao mesmo tempo estavam ali na bagagem pessoal de cada um, né? Paulo, então, ele vai se concentrar muito em seu texto a essa igreja, no sentido de demonstrar como Cristo é superior e muito mais do que suficiente acima de todas essas práticas. Sendo a sua obra completa, ele deveria ser o cabeça da igreja, e então os de Colosso deveriam se dedicar exclusivamente numa atitude de vida, de ação e de movimento a favor de Cristo, né? Basicamente é isso que a gente vai encontrar ao longo dessa carta, dessa epístola aos Colossenses. Então, com isso em nossas mentes, né, que a gente possa abrir a Bíblia ali no capítulo 3, nós vamos ler do verso 12 até o 17. E com base nesse trecho de Colossenses 3, 12 ao 17, eu queria conversar sobre 3 posturas necessárias para que nós possamos expressar Cristo através da nossa vida como comunidade. Certo? Então, Colossenses 3, 12 até o 17. Só vou tomar uma aguinha. Obrigado, Fê. Estava com a boca seca mesmo. Verso 12, então.
vai dizer o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Vamos fazer uma breve oração e aí depois a gente vai partir para a explicação do trecho. Senhor Jesus, somos muito gratos porque a Tua palavra é viva, eficaz e vem muitas vezes a contundir o nosso coração, Senhor, no sentido de que precisamos mudar, precisamos nos ajustar a ela e ser transformados por Ti, por meio do Teu Espírito Santo, Pai. Cuida para que nessa noite o nosso coração possa ser terreno maleável nas Tuas mãos, que o Senhor venha a trabalhar e a nos instigar a mudar tudo que tem aqui dentro e não Te agrada, a fim de que possamos, Deus, viver como comunidade para Te demonstrar e para mostrar o quanto nossas vidas dependem e precisam de Ti, Senhor. É isso que Te pedimos e agradecemos no Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Então, pessoal, esse trecho que a gente leu agora, ele vem na sequência de uma forte mensagem que Paulo traz nos versos anteriores, se vocês quiserem olhar com mais calma em casa, sobre abandonar as práticas do velho homem, tendo em vista o fato de que os leitores tinham se tornado nova criatura, né? Ele vai falar muito sobre isso nos versículos anteriores a esses que nós lemos. Paulo vai iniciar, então, esse trecho que a gente leu agora, demonstrando o quanto a gente é abençoado por ser povo santo e amado de Deus. E em seguida ele vai fazer um incentivo para que a gente possa se revestir com as virtudes às quais a gente tem acesso por meio de Cristo. E que as nossas vidas possam estar expressando essas virtudes que demonstram qual é a nossa verdadeira pátria. Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Para que a gente possa viver um cristianismo verdadeiro, nós temos de exercitar e praticar esses valores de modo que eles estejam alinhados, ou pelo menos estejam em processo de estar alinhados ao modelo perfeito que nós temos em Jesus. Então, é um trecho que inicia de forma muito esperançosa, né? Porque a gente entende o quanto é um privilégio estarmos na posição em que estamos, né? De povo santo, amado por Deus, separado por Ele e tudo mais, mas ao mesmo tempo é um trecho que instiga a compromisso, a comprometimento. Porque o ser esse povo santo, o estar neste nível, nesse momento de relação com Deus nas nossas vidas, também tem suas responsabilidades, né? É que nem a frase do tio Ben para o Homem-Aranha, né? Que ele sempre fala, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Vocês já viram em 1000 estudos essa frase. E ela realmente cabe muito bem em determinadas situações. Essa é uma delas. Esses valores, pessoal, eles devem ser praticados, exercitados com o nosso eu revestido do amor. A gente não faz isso por nada, ou não faz isso para que sejamos bons, ou para que sejamos melhor do que os outros. Pelo contrário, por conhecermos a Cristo, por entendermos sua graça, por sabermos do seu amor, aí temos a motivação suficiente para exercitar mansidão, paciência e tudo mais que Paulo cita ali nos versos que a gente olhou antes. Dessa forma, sim, a gente pode ser instrumento nas mãos de Cristo a modo de ser usado por Ele diante de um mundo que é tão vazio e incoerente. Por que eu digo tão vazio e tão incoerente? Porque situações e momentos como esse que a gente tem vivido gritam um pouco sobre essa incoerência do mundo, né? A gente começou toda essa questão da ajuda às enchentes no estado e a gente viu que numa primeira leva, num primeiro momento,
houve grande mobilização, a gente viu muita disposição e a gente viu até uma postura bem uníssona, assim, de baixar a cabeça e trabalhar, né? Só que aí, o que tem acontecido agora com o tempo passando, né? A gente vê que algumas pessoas já estão cansando, outras já estão achando problemas no exercer esse serviço ou no estar convivendo para que esse serviço seja exercido. Egos começam a falar, interesses começam a falar. E aí aquele negócio que era para ser um movimento único de reconstrução e restauração de alguma coisa, começa por N fatores a perder força, se desvencilhar e etc, etc. É aí que eu digo para vocês que existe incoerência no discurso do mundo. Diferente do que nós vemos como igreja quando buscamos estar bem ajustados ao Senhor Jesus, né? A gente entende que não temos nada mais do que ninguém, não somos melhores do que ninguém, e é justamente por causa desse amor de Cristo que nos une e que move, que motiva as nossas ações, que a gente vai buscar fazer as coisas para agradar, para louvar a Deus e para demonstrar dele para as pessoas. A gente sempre tem que considerar toda e qualquer questão colocando fazer a vontade de Cristo como fator crucial nas nossas atitudes, nas nossas decisões, no movimento dos nossos esforços, e não nosso prazer, não nosso conforto, não as nossas preferências. E aí fica uma pergunta para nós. O quanto nós temos sido gratos, como igreja, como corpo, e como indivíduos também, por ter a oportunidade de servir a Jesus em todas essas frentes. Agora, nesse momento mais específico no nosso estado, mas não só nisso, a gente continua tendo nossas demandas diárias, né, como indivíduos, como famílias, como grupos células, como igreja e tudo mais. O quanto nós temos agradecido a Cristo por poder exercer esse serviço cristão diante das frentes em que Ele nos permite atuar. O quanto nós temos também demonstrado compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, essas virtudes que Paulo expressa, que são frutos que nós temos por ser esse povo escolhido e amado de Deus no nosso viver comunitário. O quanto Cristo tem sido o juiz nos nossos corações, diante das situações e das atitudes que nós devemos escolher ter. Nossas vidas têm transmitido o amor de Jesus para as pessoas ao nosso redor. Nós temos decidido com base nesse padrão, ou é sempre aquele constante cheque, né? Minha vontade ou a de Jesus? Agora vai ganhar a minha, na próxima eu deixo Jesus ganhar, e aí a gente vai levando as coisas como um empate. Não deve funcionar assim, pessoal. Uma das posturas necessárias, muito clara nesses primeiros 3 versos, é que nós devemos constantemente alinhar a Jesus todos os nossos valores e as nossas atitudes. É uma luta constante. Vocês, assim como eu, sabem que não é uma coisa fácil, porque é uma constante guerra contra o eu mesmo. É uma constante guerra contra aquilo que minha mente diz como ser o melhor, ou aquilo que minha lógica aponta como mais coerente, ou aquilo que todo mundo diz que é para ser feito. Mas como cristãos, como corpo de Cristo, como comunidade cristã, nós devemos ter essa postura. Sempre buscar e sempre voltar a nos alinhar aos valores que Cristo nos propõe, ao que Ele nos instiga e nos incentiva como comunidade a exercitar, praticar e viver. Então, podemos dizer que essa é a primeira postura que o trecho expõe. Indo adiante, o trecho vai avançar e a gente vai chegar no verso 16, onde a gente encontra uma segunda postura muito clara ali. Paulo vai seguir nos desafiando a sermos cristãos que têm suas atitudes alinhadas com Jesus, e para que isso aconteça, a palavra de Deus deve habitar em nós de forma muito profunda. A maneira que o nosso ensino esteja alinhado à palavra, os conselhos que nós vamos dar através das nossas palavras vão estar alinhados à Bíblia. O nosso louvor vai ser a Deus, nós vamos expressar nas nossas vidas gratidão a Cristo, e tudo vai circular em torno disso. É necessário que a nossa vida, que nós tenhamos postura que seja alinhada, submissa e permeada à palavra de Deus
com o que nós somos. Nós não podemos desvencilhar as escrituras do nosso dia a dia, nós não podemos desvencilhar as nossas decisões, as nossas escolhas do que a palavra de Deus coloca como correto, como prioridade para cada um de nós. E fica uma pergunta clara para nós aqui: como é que pode habitar ricamente a palavra de Deus em nossos corações, então? Né? A gente entende, sim, que devemos agir expressando a Bíblia, devemos decidir baseados na Bíblia, mas como é que ela vai habitar, então, em sua plenitude naquilo que nós somos? Com certeza, assim como eu, vocês sabem que não é por osmose. Né? Não é colocando uma Bíblia na cabeceira, deixando o aplicativo da Bíblia aberto no bolso do celular. No meu tempo de criança tinha aqueles ímãs de geladeira que era versículo, né? Minha mãe tinha uns 2, 3 que eu decorei. Geralmente Salmo 23, Salmo 91 ali, né? Não vai ser dessa forma que a palavra de Deus vai permear o mais profundo, o mais íntimo do nosso ser. Pelo contrário, pessoal, é através de sede de conhecê-la. A gente deve entender que a Bíblia para nós, e o conhecer a Bíblia, e o praticar a Bíblia, deve ser parte profunda e essencial do vivermos um cristianismo verdadeiro que serve a Cristo e não aos nossos interesses. Como cristãos, nós não podemos nos enganar. A gente tem que lembrar, sim, todo dia, que a palavra de Deus é o combustível necessário para que possamos viver um cristianismo coerente. É ela que vai nos ajudar a servir Cristo da melhor forma, é ela que vai nos ajudar a se posicionar diante do mundo da melhor maneira possível. O desejo sincero de Paulo, no que diz respeito à palavra de Deus habitar ricamente em nós, deve nos conduzir, pessoal, ao entendimento de que nosso principal parâmetro devem ser as Escrituras. E quando eu digo principal parâmetro, eu quero fazer uma comparação aqui para que a gente possa entender. Né? Com certeza, cada um de nós tem suas preferências, tem suas aptidões, tem suas facilidades. Né? Por exemplo, se eu chegar para o Gava e pedir: Gava, qual que é o valor de π? Viu? Ele sabe. Aí se eu chegar para o Gava e pedir também: Gava, para que serve o π? Ele também vai me explicar. Da mesma forma, quando ele vai fazer qualquer serviço manual que envolva a manufatura de peças, ajustes, regulagens e tudo mais, ele tem todo um conteúdo natural que ele acessa na mente dele, porque ele praticou muito, ele estudou muito, ele levou isso ao esmero, né? A ponto de entender que quando está fazendo esse rangidinho aqui, talvez 1 milímetro de folga em tal lugar vai resolver tal coisa, e eu resolvo isso de tal jeito, com tal ferramenta, tal maneira, e o problema está sanado. Não foi de graça. Né? O Gava não comprou uma apostila lá, como aplicar o π na minha vida, e botou do lado da cabeceira da cama dele, e ele aprendeu as medidas corretas para os ajustes. Foi prática, foi suor, foi conversar, foi muitas vezes errar até no processo, para entender o que podia ter melhorado, e voltar atrás, e um passo atrás, e uma mudança de postura e tudo mais. Eu também tenho as minhas aptidões. Né? Eu gosto muito dos meus hobbies, das coisas que eu faço, né? Treino bastante jiu-jitsu, né? Eu sei quando eu tenho que oferecer uma parte do corpo para o cara dar um ataque, para daí eu finalizar ele por causa que eu enganei ele com uma isquinha ali, né? E etc, etc, etc. Quando eu falei disso, vocês com certeza sentiram dentro de vocês alguma aptidão que vocês têm. Não, isso aqui eu sei, né? Isso aqui eu entendo. Ou isso aqui é comigo mesmo. E que bom, isso mostra que de alguma forma vocês conseguiram permear a mente de vocês com alguma aptidão, com alguma capacidade, conseguem aplicar e exercitar ela de forma muito rápida. Como cristãos, como servos do Senhor Jesus, a gente tem que levar a Bíblia no mesmo apreço. No mesmo não, acima do apreço que nós temos por essas coisas. Bah, Fofo, mas eu não tenho facilidade. Eu não sou bom de decorar versículo. Eu também não sou bom. Mas não é por isso que eu tenho que deixar de ler e lembrar que a palavra de Deus nunca vai voltar vazia. Ela sempre, de alguma forma, vai transformar o meu coração, vai mudar a visão que eu vou ter daquele dia, vai mudar a minha perspectiva naquele momento. E me debruçar diante da palavra também é uma postura que vai mostrar que eu tenho submissão diante de Deus. Que eu quero o que Ele tem para mim e que não vai ser a minha vontade sobre o meu dia, mas o querer obedecer a Ele vai ser mais.
E se a gente tem dúvidas, assim como qualquer outra coisa que a gente gosta, nós devemos ter sede de sanar essas dúvidas. E assim como qualquer outra coisa que nós fazemos e queremos ser bons, nós devemos sim praticar a palavra de Deus. Se ali está escrito que não é para mentir, que não é para matar, que não é para roubar, que é para amar o nosso próximo, como a nós mesmos, que é para nos compadecer dos nossos irmãos, daqueles queridos que precisam ouvir a Cristo, minha postura não deve ser diferente, pelo contrário, eu devo submeter o meu coração ao que as Escrituras falam. E aí sim, com o passar do tempo, com o continuar buscando essa constância, essa devoção, essa dedicação às Escrituras, naturalmente ela vai surgir como o Pi pro Gava quando ele precisa ajustar um negócio. Naturalmente ela vai surgir para ti como talvez tua maior facilidade, com tua aptidão a exercer alguma tarefa, no teu dia a dia tu vai lembrar das Escrituras. Tu vai viver as Escrituras e tu vai ensinar sobre elas com atitudes, com ações, com comportamentos. E aí fica uma pergunta muito séria para nós, pessoal. No que tem sido baseadas as nossas atitudes e nossas práticas hoje? Quando a gente está lá no nosso ambiente profissional, quando a gente está lá sozinho, quando nós estamos no convívio do nosso lar, quando nós estamos no meio de um conflito, quando a gente está diante de uma situação desagradável, qual tem sido o conteúdo que a gente aplica? O que inspira a postura que a gente tem? Para que nós possamos, como comunidade, expressar o Cristo que é nosso Senhor, a palavra de Deus deve permear os nossos corações, a ponto de que ela inspire as nossas atitudes. Essa é uma postura extremamente necessária para que Cristo seja visto no nosso meio. E aí a gente pode colocar várias outras perguntas. Qual tem sido o nosso apego à palavra de Deus? O quanto a gente considera importante conhecer a palavra de Deus para expressar Cristo como comunidade? O quanto nós estamos e temos sido comprometidos até a Bíblia como cerne daquilo que nós somos? Tudo é questão de decisão nesse sentido. A gente precisa, sim, decidir, dobrar o nosso coração diante das nossas dificuldades e trazer a Bíblia para dentro do nosso coração. Eu digo isso para vocês com sinceridade, porque se eu não me dobro diante da Bíblia, se eu não dobro as minhas vontades, se eu não dobro as minhas preferências, eu passo um dia sem ler, passo 2 sem ler. Porque não é uma coisa que sempre vem com naturalidade e facilidade. Muitas vezes eu tenho que me submeter a Jesus para encarar a Bíblia com a devida importância com a minha vida. E que bom que a submissão me dobra. Que bom que eu entender que Jesus quer que eu faça e isso me basta para fazer, ainda tem funcionado. Que a gente consiga se dobrar diante de Cristo a esse ponto como comunidade. E por fim, pessoal, a última postura que o trecho vai trazer ali no verso 17, eu gosto de brincar porque esse versículo é um versículo que eu gosto muito e é bem especial para mim. Paulo vai concluir esse trecho demonstrando talvez uma das quais deve ser a principal característica de uma vida cristã individual e comunitária que expressa Cristo verdadeiramente na sua postura. E eu gosto de brincar que essa postura é o abandonar a mentalidade do meio a meio, né? Eu olho para esse versículo e eu brinco porque foi uma coisa que eu pensei quando fiz devocional muito tempo atrás. E era uma coisa que eu tinha muita dificuldade quando era jovem, né? Essa mentalidade do meio a meio. Paulo vai nos lembrar, num versículo simples, curto e sucinto, de que nós sempre devemos ter claro o conceito de que ou a gente vive nossa vida obedecendo a Cristo, ou a gente está o desobedecendo, né? Verso 17 ele vai dizer assim: tudo o que fizerem, seja em palavra ou seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Prestem atenção, ele não falou 90% das coisas, ele não disse só o que te caber, ele não falou o que tu tiver afim, tu faz, ele não disse quando tu estiver na frente dos outros, tu faz, ele não falou somente em ações, em pensamentos, tu não precisa fazer.
Ele usou uma palavra que é simples, muito completa e direta. Tudo. Tudo o que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças ao Pai. E esse tudo não é só para inglês ver. Né? Esse tudo tem a ver com dobrar o nosso coração diante de Deus a ponto de que sim, tudo que a gente vai fazer vai ser para a honra e glória do Pai através do nome de Cristo demonstrado por meio das nossas vidas. A vida de um cristão, pessoal, tem que buscar refletir Jesus sempre. O cristão vai lutar para que a sua vida agrade a Deus sempre. O cristão vai ser cristão o tempo todo. O cristão vai fazer tudo para Cristo e por Cristo. O cristão, ele vai continuar sendo cristão diante de todos. Como a musiquinha que muitas vezes a gente canta com as crianças, o cristão sabe que são de Jesus, para Jesus e por meio de Jesus que são todas as coisas. Certamente o Senhor é ciente das nossas limitações e Paulo não escreveu isso aqui com o intuito de nos lascar, né? Dizer assim, ó, botei esse versículo ali porque esse aqui na hora que Jesus for prestar contas todo mundo vai dançar. Não. Eu acho que o intuito disso estar aqui é justamente a questão de lutar para ter um coração disposto diante de Deus, que não aceita viver um cristianismo simplesmente nominal, mas que busca viver um cristianismo verdadeiro, que se debruça e escolhe se debruçar aos pés da cruz todos os dias. Que entende que a partir do momento em que abrimos os nossos olhos, como cristãos, nosso papel é morrer para nós e viver para Cristo. Isso é fazer tudo em nome do Senhor Jesus. A gente levanta da nossa cama de manhã e já se coloca diante de Deus e fala, ó Deus, tu sabe o quão limitado é esse carinha que está aqui na tua frente, mas ao mesmo tempo que tudo que eu fizer hoje possa ser para ti e para o teu nome ser engrandecido e glorificado. Observar esse verso, pessoal, sempre vai dever nos conduzir a uma vida, tanto como indivíduos, tanto como comunidade, que luta e deseja conhecer a fundo tudo que o Senhor Jesus tem a nos proporcionar, de maneira a gente refletir esse amor dele durante todos os nossos dias, a todos os instantes. Então, a terceira postura que o trecho expõe é abandonar essa mentalidade do meio a meio e buscar viver para Cristo na nossa plenitude, com tudo que nós somos. Só para a gente retomar o que foi visto até aqui, então, nós conversamos que para expressar Cristo através da nossa vida comunitária, nós precisamos fazer com que nossas vidas busquem ajustar os nossos valores e atitudes a Jesus, né? Que a gente nos dobre em valores, em preferências, em atitudes, em decisões diante de Cristo. A gente viu também que expressar uma prática coerente do Evangelho é fruto de conhecer as Escrituras. Né? Então, para demonstrar Cristo através da nossa comunidade, nós precisamos ser bíblicos, nós precisamos nos basear na Bíblia e também nós devemos lutar para que nossa mente não esteja dividida, para que possamos ser, fazer e viver tudo para Cristo. Ter um coração disposto a se ajustar nesse padrão. Qual que é o impacto prático desses versos para nós, então? Como eles pegam a nossa vida, né? Eu acho que, primeiro, a gente não pode ler esse trecho e esquecer de que um cristão, ele sempre vai buscar entender a importância de conhecer as Escrituras. Né? E conhecer as Escrituras não é no sentido de mero conhecimento teórico. É conhecer as Escrituras de maneira a aplicá-la. Eu aprendi lá que eu não posso roubar. Então eu não vou roubar. Eu começo não assaltando. E aí depois eu vou vendo, isso aqui talvez seja roubar tempo no meu trabalho. Isso aqui talvez seja roubar recursos que não deveriam ser meus. Isso aqui talvez é roubar lucros que não deveriam ser meus. E etc, etc, etc. E aí a gente vai aplicando a palavra de Deus de forma mais profunda possível acerca de tudo que nós somos. Eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Então eu vou ponderar todas as atitudes e pensar, se eu estivesse na situação daquela pessoa, eu ia me sentir amado dessa forma?
Eu ia estar entendendo que a pessoa se importa comigo dessa maneira que eu estou agindo, fazendo isso que eu estou fazendo? Bah, não. Então, vamos se ajustar ao que a Bíblia nos incentiva a fazer. Outro impacto prático que o trecho tem é de que é necessário constantemente nos avaliarmos à luz das Escrituras. Não é porque a gente é cristão de carteirinha há 5, 10, 15 anos dentro da aliança que a gente ganhou uma couraça de Kevlar contra o pecado, né? E o pecado não nos afeta mais, não nos machuca mais. Pelo contrário, nós devemos ter postura humilde. A Bíblia mesmo nos incentiva a lembrar de que não devemos pensar que estamos de pé, porque é aí que a gente cai. Então, sim, a gente tem que conhecer o nosso coração, entender nossas limitações, entender nossas fraquezas, nos colocar diante de Deus com isso e pedir para que Ele nos transforme. E muitas vezes permitir com que Ele nos transforme. No contato com os nossos irmãos, praticando a sua palavra, pedindo perdão, pedindo oração por determinada situação, reconhecendo nossas fraquezas. Muitas formas para que isso seja possível. Não podemos esquecer que relacionamentos são o ambiente onde a gente aplica o cristianismo verdadeiro. É lá no nosso dia a dia, é no contato que a gente tem com as pessoas, é no como a gente expressa as palavras, as ideias, é ali no tete-a-tete, né, que a gente vai expressar o nosso cristianismo. Então nós temos, sim, de dar valor a vidas, dar valor a relacionamentos. Como cristãos, a gente tem que entender o valor que o Senhor Jesus dá a essas pessoas. O amor que Cristo tem pelo homem que foi criado à sua imagem e semelhança. Então nós não podemos negligenciar pessoas que estão sofrendo, pessoas que precisam de ajuda, pessoas que precisam de Cristo e da mensagem do Evangelho. Pelo contrário, nós devemos correr em direção a elas. Também o trecho coloca e nos impacta de maneira a lembrar que a gente deve estar pronto, sempre pronto a abandonar certos hábitos e costumes nas nossas vidas que compliquem a nossa relação de obediência a Deus. Né? Eu tenho um hábito aqui, esse hábito está me fazendo mal. Está atrapalhando o meu convívio com Cristo, está sendo pedra de tropeço para os meus irmãos na igreja, está tomando lugar no meu coração que não deveria. Não tem nem o que pensar, né, gente? A gente abandona, a gente larga. Da mesma forma, costumes, né? Preferências. A gente não abraça nada antes de Cristo. A gente não coloca nada na frente de Cristo. Se qualquer coisa ameaça o nosso cristianismo, coloca ele em xeque, a gente abre mão. A gente deixa para lá. A gente não compara o valor do Senhor Jesus nas nossas vidas com nada mais. Ele é quem impera e quem manda sobre tudo aquilo que nós somos. E por fim, e eu acho que aqui está um grande desafio para cada um de nós, um chamado à coerência. O trecho vai expor, sim, um chamado à coerência. Como cristãos, a gente deve buscar viver uma vida com Jesus, dar um testemunho que seja coerente com a vida que a gente diz ter com Cristo. Então a gente não deve se preocupar só com palavras vazias, com estereótipos, com aparências, mas a gente deve buscar um cristianismo vivido e expresso na sua plenitude, que é coerente com o que o nosso Senhor Jesus nos ensina, que é coerente a obedecer o que Ele nos diz para obedecer, que é coerente a priorizar o que Ele nos diz para priorizar, e etc, etc. Isso, com certeza, é um grande desafio, uma grande luta para cada um de nós, e o mundo precisa muito disso. Se vocês têm olhado notícias, se vocês têm acompanhado N situações que têm acontecido ao longo das últimas semanas, vocês estão bem cientes de que a falta de coerência cristã prejudica muito as relações aí fora. O mundo está carente de conhecer um cristianismo puro, simples e verdadeiro, que nós possamos expressá-lo através de nossas vidas, por obediência a Jesus. Como a gente pode aplicar isso de forma prática, para a gente encerrar esse nosso momento aqui, então? É o velho hábito feijão com arroz, né, pessoal? Nós devemos avaliar a nossa vida à luz da palavra de Deus. Se tem alguma área que tem te incomodado, e se tu é como eu, tu sabe que áreas te trazem transtornos, né?
Eu olho para algumas áreas da minha vida e quando eu vou passar o sensor Jesus nela, ele apita, explode. Já está falando, fofo, para que aqui tem problema. Analisa o que está acontecendo aí. Então escolhe essa área da tua vida, que tu com certeza sabe qual é, porque se tu tem o Espírito Santo assim como eu, ele buzina bastante. E busca certezas na palavra. Sobre o que Deus quer que tu faça. O que agrada a Deus nessa situação. O que a palavra te instrui a fazer. E se assim como eu, às vezes tu é meio inseguro e tu lê aquele negócio e não tem muita certeza, será que eu levo a esse ponto aqui mesmo? Ou será que é aqui mesmo? Será que não tem uma palavra no original que muda o sentido disso aqui? Né? Às vezes a gente acha essas picuinhas e tal. Deus nos deu a bênção de ter irmãos mais maduros em Cristo, que estão aos nossos lados, dispostos a caminhar conosco. Então abre o teu coração e expõe. Isso tem me incomodado. Esse tem sido o meu problema. Eu até vi que a Bíblia fala mais ou menos isso, mas o que tu acha? E com certeza, esse irmão vai saber que a Bíblia é a fonte do que ele precisa e o Senhor Jesus e o Espírito Santo é a fonte de onde ele precisa buscar para te ajudar, para te instruir. Peraí, acho que ele ligou de novo. Esse irmão vai te ajudar e vai colaborar contigo nesse processo. E eu estou aqui para dizer que sou testemunho vivo de que, graças a Deus, Jesus, ao longo da minha vida, usou e tem usado muitos irmãos queridos para me carregar, para tratar as minhas feridas, para secar as minhas lágrimas, para me dar um ombro quando eu precisei. E eu sou muito grato a Jesus por poder ver Ele nesse processo. Então, que nós possamos ser parte disso. Que nós possamos ser aqueles que muitas vezes enxugam as lágrimas, que dão os ombros, que choram junto, que riem junto, que andam uma milha a mais se for preciso, para que o nome do Senhor Jesus seja visto. E, gente, Deus nos deu a bênção de viver isso como Aliança Bíblica do Bairro Pio X, que nós possamos usufruir. Então, tu tem teu grupo célula, tu tem os teus amigos em Jesus há mais tempo. Não luta as lutas que Jesus quer que tu lute sozinho, sendo que tu tem gente para te ajudar no meio dessas questões, sabe? Que a gente saiba buscar auxílio na nossa família em Cristo, para que o mundo veja o amor do Senhor Jesus através de nós. Que isso também serve como propósito dessa maneira. Queria fazer uma oração então, e aí depois que Jesus nos conduza no momento de comunhão. Deus amado, somos muito gratos porque o Senhor tem nos sustentado como indivíduos, como comunidade. Certamente sabemos que o Senhor nos colocou aqui em Caxias do Sul, nesse momento, nesse período da história, nesse lugar, com um propósito muito claro, Senhor, que é fazer com que o Teu reino seja visto, é fazer com que o Teu evangelho seja conhecido, e que o Teu amor seja demonstrado através do que nós somos como comunidade, Pai. Que possamos, Senhor, ser uma comunidade que submete a Ti, que obedece a Tua palavra, Senhor, e que não tem mente dividida. Que o Senhor possa nos ajudar a, como indivíduos, Deus, a como grupo células, a como igreja, estar plenamente dispostos, Deus, nas Tuas mãos, para que o Senhor trabalhe nas nossas vidas e faça em nós a Tua vontade, Senhor. Cuida dos nossos corações, Pai. Tu sabe exatamente o que precisa ser transformado em cada um de nós. Então que a gente possa submeter o nosso eu, o nosso ego, diante de Ti, Deus, para que Tu venha transformar ele conforme a Tua vontade, Senhor. E que possamos ser esse instrumento bem ajustados nas Tuas mãos, nesse momento em que o nosso Estado tem precisado tanto do Teu amor, Senhor. Tem precisado tanto conhecer do Teu nome. Que possamos ser usados nesse processo, Deus, que o Senhor nos deu o privilégio de estarmos nas Tuas mãos, fazendo a Tua vontade nesse momento tão difícil para nós, Pai. E te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê da Tua sabedoria, que o Senhor nos dê resiliência, perseverança, para de maneira alguma, Senhor, para que de maneira alguma a gente escolha não obedecer a Ti, pelo contrário, Senhor. Que possamos prostrar nossas vidas a Ti e ser Teus na nossa plenitude, Senhor. É isso que te pedimos e agradecemos, Pai, além de que o Senhor possa estar conduzindo cada um para casa em segurança, depois que nós usufruímos de comunhão aqui.
No teu nome, Jesus. Amém.